Desculpa aí, né? Queridos, graça, paz e incômodo do Senhor com cada um de nós. Amém? Eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, rever irmãos preciosos, me sinto realmente em casa, vai chegando, vai abraçando, de nossa, que saudade, que coisa boa. Então, estarmos aqui juntos, para mim é uma alegria. Estamos eu ouvi essa expressão domingo passado, quando eu estive falando na Metodista de Pinda, e isso caiu bem aos meus ouvidos. Estamos entre parentes, né? E quando a gente vai na casa de parente, é coisa boa. Então, a minha oração e o meu desejo é que esse seja um tempo precioso para cada um de nós. E nós vamos combinar assim. À medida que eu for falando, se você tiver uma dúvida, se você tiver um questionamento, se você tiver uma pergunta, levanta a mão, eu passo para você, você fala e a gente vai caminhando junto, porque às vezes a gente deixa para o final, aí você não consegue mais linkar, né? Puxa, estava ali no fio da meada, perdeu. Então, que você possa falar e a gente vai ter uma conversa, tá certo? Nós vamos fazer uma conversa hoje sobre esse tema que ronda a cada um de nós. Não é seu, não é meu, não é do outro. Todos nós, de alguma forma, uns mais, outros menos, somos rondados pela ansiedade. Combinado assim? Então, que a gente possa caminhar. Se você tiver uma questão, levanta a mão, eu falo para você perguntar e a gente vai caminhando. Tá bom? Muito bem. Quando a gente vai estudando, né? E à medida que eu fui estudando esse material, eu fui, né, escrevendo, e aí nós temos bastante coisa, mas nós vamos combinar da seguinte forma. Algumas coisas nós vamos passar muito rápido, porque são coisas que nós sabemos e que não exigem explicações. Mas estes slides vão ficar disponíveis. Então, depois, se você quiser, você pede o slide e aí você pode ver com calma todo o material. Tá certo? Ok? Eu só queria saber como é que a gente vai combinar a passagem dos slides. Com quem eu combino. Então, eu vou fazendo assim, e aí vai passando? Tá bom, combinado então. Vamos lá. Essa. Ansiedade, né? A ansiedade é um sentimento natural do ser humano, tá certo? Diante do quê? Diante de desafios. Isso é um sentimento natural. Então, a ansiedade em si, ela não é ruim, porque ela nos dá essa ideia de antever as coisas, de estarmos nos preparando para algumas situações, e, em princípio, ela não é ruim. Pode passar? E a crise de ansiedade? A ansiedade enquanto crise, né? Então, nós temos o que acontece? A ansiedade vem do grego anshen, que quer dizer sufoco. A sensação de estar sendo engolido vivo pelos sentimentos. Quem já passou por isso sabe exatamente o que é. Então, a sensação de angústia que você está ficando estrangulado, que você parece que vai ser partido ao meio. A duração de uma ansiedade de 6 meses para frente. Então, é uma coisa que não é uma coisa pontual, é uma coisa que vai se instalando, vai crescendo e vai se desenvolvendo se não for identificada. Aí nós temos as causas, não é? Preocupações com eventos futuros, um período de estresse extenso pode gerar a necessidade que temos de controle. A ansiedade é sempre um movimento de controle, ou pelo menos uma tentativa de controle. A gente quer dar conta de uma situação, antever uma situação, então a gente tenta controlar aquilo. Se estabelece onde? Isso é que é importante disso. Na divisão de pensamento. Você não está onde você está. Você está pensando no que vai ser, em como vai acontecer. Então, você está aqui, mas o seu pensamento não está aqui. Você já está nesse movimento, você está investindo em saber como as coisas vão acontecer. Então,
aqueles que já viveram ou vivem essa situação de ansiedade conseguem identificar isso. Você está aqui, mas a coisa está lá. Então você não está aqui. Você está lá. Você está onde você não está e onde você não consegue controlar. Pode passar para mim, por favor. Alguns sintomas. Como a gente tem bastante coisa, eu vou passar os sintomas principais que eu quero destacar. Os 3 nós. A crise de ansiedade, fisicamente, ela gera os 3 nós. Um nó aqui, um nó na boca do estômago e um nó aqui. É a sensação de que vai sufocar, tá? Essa é uma crise clássica de ansiedade, um sintoma clássico da ansiedade. Uma outra coisa, dificuldade de concentração e de foco. Porque você está aqui pensando ali, então você está aqui, mas será que vai dar certo? E se acontecer isso, o que eu faço? E se acontecer aquilo, o que eu faço? Então você fica pensando nas possibilidades do que pode acontecer e o que você vai precisar fazer diante daquilo que acontecer. Bom, isso em si já é algo desesperador. Uma outra coisa, um estado de alerta que predomina. Você fica sempre no estado de alerta. Então, algumas pessoas, na crise de ansiedade, elas têm constantemente, sabe aquele frio na barriga, borboleta? Aquele negócio aqui, sabe, né? Então, é isso. Você tem também? Então, mais ou menos. O que acontece? É essa coisa que fica... E uma descarga de adrenalina, em que você fica no estado de alerta. Então, você vai dormir, mas a sua cabeça está pensando. Você acorda e você já está com aquilo, porque acelera o pensamento. Porque se você está em estado de alerta, o que acontece? O seu cérebro manda comandos para o seu corpo dizendo, você está em perigo. Porque você está na expectativa do que pode acontecer. Então, você fica tentando controlar. Então, se você está com esse registro de que você está em perigo, todo o seu corpo responde a essa condição. Tá certo? E o e se? O e se é muito forte. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se? Ele é muito clássico da questão da ansiedade. Clica para mim. Ela se estabelece como um gigante. Passa para mim, por favor. Pode clicar? Eu só quero dar esse dado, esse aqui é um parênteses, tá? As mídias digitais favorecem muito essa divisão de pensamento. Por quê? Porque você nunca está onde você está. Isso é muito presente. Então, você está num lugar conversando com pessoas que estão em outro lugar. Você está em outro lugar conversando. Então, a mídia favorece, as redes sociais favorecem isso. Clica para mim. Essa sensação de controle, porque as redes sociais fazem... Se tem alguém que não te interessa, você fica offline. Não é? Você tem essa falsa ideia de que você consegue controlar. E isso vai crescendo dentro da gente. Clica para mim, por favor. Isso e eu vejo, e você deve ver isso na prática, se alguém aqui trabalha em escola como eu, está vendo isso assim, muito fortemente. Cresce assustadoramente o índice de crianças e adolescentes com crises importantes de ansiedade. Importantes. Crianças que têm tomado medicação forte por crises de ansiedade. Na escola em que eu sou psicóloga, é muito comum vermos adolescentes saindo da sala com todos os sintomas, com crises de ansiedade. Tá certo? Passa para mim, por favor. Distinção. Por que eu quis trazer isso? Vamos distinguir crise de ansiedade de síndrome de pânico. O que é a síndrome do pânico? Quando a ansiedade vai se estabelecendo e vai crescendo, você pode ter uma síndrome do pânico. A síndrome do pânico, o que acontece? Ela é mais pontual. Não tem nada acontecendo e, de repente, você tem uma crise com sintomas físicos intensos, tá? Então, é um ataque de ansiedade intenso, potencializado, pode ocorrer subitamente, sem uma causa aparente, e ela geralmente desencadeia crise de ansiedade por medo de novos ataques, porque você tem o ataque de pânico
E aí o negócio é tão ruim que você fica com medo de voltar a ter algum ataque daquele, e você aumenta a intensidade da ansiedade em razão da expectativa de será que eu vou ter? Será que eu vou voltar a ter essa sensação, esse ataque? Então isso vira uma bola de neve. Passa para mim, por favor. Sintomas comuns estão aqui. A gente não vai entrar neles, só para vocês terem uma ideia. Pode passar, por favor. Qual a experiência central? E o Felipe já falou isso aqui na ministração. Qual a experiência central, tanto da crise de ansiedade, tanto da ansiedade, quanto do pânico? O medo. Esta é a experiência central dos dois. Clica para mim, por favor. Que se estabelece como um gigante. Pode clicar. Todos estamos sujeitos à crise de ansiedade? Sim ou não? Sim? Ok. Então vamos pensar algumas coisas antes da gente ir para o próximo slide. Comprar roupa é espiritual? É? Não? Depende? Desculpa. Perdi o fio da meada agora. Vamos lá. Dirigir é espiritual? Depende? Tem muito depende. Cartão de crédito é espiritual? Não? Vamos lá. Lavar banheiro é espiritual? Não é espiritual. Vamos pensar. Estudar é espiritual? Vestibular é espiritual? Não é. Isso é tão ruim, né, que não é. Vamos pensar. O que mais da nossa vida? Dirigir é espiritual? Dirigir carro? Sim? Não? É ou não? Não. Depende. Vamos lá. Passa para mim, por favor. E eu vou explicar para vocês isso aqui. A esfera psíquica sofreu os efeitos da queda, como todos os aspectos da vida humana sofreu, tá? Então, o pastor Leandro Tarrataca fala o seguinte, que antes da queda tudo era só bom. Depois da queda, tudo ficou bom e ruim também. Pode clicar para mim. Inclusive a psique, a mente. Tá? Tudo foi comprometido. Tudo está sob o efeito da queda, do pecado, que gerou desarranjos em todas as esferas. A consciência ou não de pecado... Pode clicar antes, desculpa. Então, tudo é espiritual. Por quê? Existem duas mentes dominantes. Deus e o mundo. Não existe uma terceira via. Tá? Então, tudo que eu faço vai refletir que eu estou sujeito a uma mente dominante. A questão é qual? Compreendem isso? Então, o que a Bíblia diz? O mundo jaz no maligno. Então, se eu estou debaixo, não é da sua cabeça. O que você faz, o jeito que você funciona, não é da sua cabeça. Tem a influência de uma mente dominante. E nós precisamos entender isso. Eu não estou espiritualizando. Eu estou dizendo que nós estamos debaixo de um entendimento. Ou nós estamos debaixo do entendimento de Cristo. Tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em Cristo e na salvação, a cruz, ela alcançou parte. Então, a gente fala que ler a Bíblia é espiritual, que cantar louvores é espiritual, que orar é espiritual, mas que comprar roupa, mais que lavar banheiro, não pode ser, né? Mas é. Porque a maneira como eu vou fazer.
É claro isso? Que cartão de crédito é a maneira como eu vou lidar com ele. Que estudar é a maneira. O vestibular, que é terrível, é a maneira como eu vou lidar com ele. Então, eu vou estar seguindo uma lógica. A questão é qual lógica, tá? E a consciência ou não do pecado e da regeneração em Cristo vai, na verdade, definir a perspectiva pela qual eu vou ver todas as coisas, inclusive as questões emocionais que me envolvem. Por quê? Porque se eu não tenho consciência de pecado, de regeneração, eu vou ver por uma perspectiva. Se eu tenho, eu vou ver por outra. É assim, tá? É a lente. Cristianismo é uma fé terapêutica, uma forma centrada em Deus do cuidado da alma. E a gente não pode descolar isso do nosso funcionamento. Pode passar para mim, por favor? Queridos, eu sou uma sobrevivente de ansiedade. Eu sou alguém que passei um bom tempo, e essa acaba sendo um desafio que você tem, de crise de ansiedade. Porque a gente coloca que algumas pessoas não teriam, psicólogo não teria crise de ansiedade. Pé, errado. Crente não teria crise de ansiedade. Pé, errado. Mas a maneira como Deus trata conosco nos faz ter muito mais compaixão, muito mais cuidado. Vocês lembram do cego de nascença? E quando os discípulos passam, eles dizem assim: de quem que é a culpa, Senhor? Foi ele ou os pais dele que pecou? Quem pecou para que ele pudesse? E qual a resposta de Jesus? Nenhum, nem outro. Mas era para que se manifestasse, através dessa situação, as obras de Deus. Deus está interessado em todas as nossas demandas, inclusive aquelas que para nós são difíceis. Eu lutei muito se eu ia falar isso para vocês aqui. Mas eu quero que vocês entendam que há perspectiva de caminhos de vida. Vamos lá? Para mim, para frente, por favor. A ansiedade se estabelece como um gigante. E como é que a gente olha o gigante? Assim. Assim. E ele domina o nosso olhar. Um gigante, ele toma conta de tudo que a gente vê e de tudo que a gente pensa. É ou não é? Passa para mim, por favor. E aí não vou ler o texto porque é extenso, então eu vou contar. Alguém aqui não conhece, pode ser bem honesto, a história de Davi e Golias? Alguém aqui não conhece? Sem problema nenhum. Não? Ok, então vamos lá. O que acontecia lá? Houve um desafio dos filisteus contra o exército de Israel para uma guerra. E aí o que acontece? Golias era um gigante, e eu pus aqui as proporções dele para a gente, o texto vai dizer, depois você olha lá, ele tinha uma altura de 2,90 m, ele usava um capacete de bronze, uma couraça que pesava 60 quilos, caneleira de bronze, dardo de bronze, e a ponta da haste dele, que era de ferro, pesava 7,2 kg. Bom, se ele tinha uma armadura nessa proporção, quanto será que esse homem pesava? Mais ou menos. Uns 200 quilos? Mais? Por aí? Uns 200, 250 quilos? Por aí, talvez. Agora imagina, você dá de cara com alguém nesta proporção, com este equipamento. E Golias, em nome do exército filisteu, diz assim: olha o seguinte,
A minha proposta para vocês é que vocês mandem um soldado que lute comigo. 1 a 1, mano a mano. E quem ganhar vai fazer com que o outro exército se sujeite, seja escravo daquele que venceu. Agora imagina comigo. E ele começou a fazer esse desafio 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, por 40 dias. Qual é o nome disso? Tortura. Tortura. E isso, lá nós temos Jessé. Davi era o filho caçula de Jessé, o 8º filho, e Jessé tinha um gigante também. Qual era o gigante de Jessé? Saber se os filhos dele estavam bem. Os 3 filhos que estavam lá. E aí ele manda Davi ir até o lugar onde eles estavam e fala assim, e traz uma prova de que eles estão bem. Tal era a agonia de Jessé. Davi vai. E Davi chega lá exatamente na hora. Queridos, lembrem-se sempre, Deus está agindo constantemente ao nosso redor. Constantemente. Ele chega lá exatamente na hora que está havendo esse desafio. E aí como é que isso, né, fica? A reação, o texto vai dizer que a reação de Saul e dos soldados de Saul é que eles ficaram atônitos e apavorados. Ansiedade e pânico ao mesmo tempo. Passa para mim, por favor. Quando a gente tem um gigante, ele se torna o senhor da gente. E todo senhor, tudo que ocupa o lugar do senhor, como senhor, se torna um tirano na nossa vida. Não tem jeito. E aí, passa para mim. O que faz que algo ou alguém, congela lá a imagem do Saul, a gente vai voltar no Saul, mas para a gente entender aqui, o que é que faz que algo ou alguém se torne um gigante? É uma pergunta de verdade, agora é para vocês responderem. O que faz, o que confere a algo ou alguém a condição de gigante? O medo? Mas vamos lá, eu sinto medo, mas por que eu sinto medo? Qual é o instrumento de medida? A preocupação está aí? Qual é a referência? Dia a dia, você não atingir aquilo que você sonha ou quer realizar. Isso daí vai te gerando preocupação, medo, ansiedade. Tá, você não atinge aquilo que você quer realizar. O que o pastor falou? Impossibilidade. A impossibilidade de quem? Que confere com o que ele está falando. A impossibilidade de quem? Deus. A minha! A minha! Pode clicar para mim. Então, o instrumento de medida, que sou eu. Porque o gigante é meu. Então, quando eu olho para o gigante, eu olho para quem? Para mim. E quando eu olho para mim, eu vejo que eu não dou conta do gigante, do problema, daquilo que me cerca. E o que é que isso gera? Medo, ansiedade. Compreendem? É isso que faz do gigante um gigante. É a régua que eu uso para medir. E vai estabelecer clica para mim, a perspectiva. Esse negócio de perspectiva é um negócio muito interessante. Deixa eu só ver como é que eu estou de tempo. Dá para ir? Tá. Deixa eu só fazer um exercício de perspectiva com vocês, porque acho que ajuda bem. Você é o? Jonas. Levanta e olha para trás. Vamos pegar aqui. Você. Você? Você. Você é? Karina, olha para cá. Vou pegar... Eu esqueci o nome de vocês. Paula e Cleide, isso. Cleide, levanta e olha para lá. Isso. E agora eu vou pedir para quem eu conheço daqui, Thales, levanta e olha para frente. Ok. Muito bem.
Jonas, olha para lá e diz para mim o que você consegue ver, olhando reto. Vários rostos, o que mais? O relógio, a porta, a janela, o carro, ok, beleza. Karina, né? Karina, o que você está olhando? Olha direto, reto. O que você consegue ver? Eu vejo pessoas sentadas, as cadeiras, o ar-condicionado, a parede, a porta. A parede e a porta lateral. Você está conseguindo ver carros passando? Você está conseguindo ver relógio? Não? Ok. Cleide, olha para lá e diz o que você está vendo. As pessoas sentadas, estou vendo o perfil, né? Estou vendo de frente, estou vendo a parede, o ar-condicionado, janelas. Retinho, isso. Você está vendo porta? Não. Você está vendo carro? Você está vendo relógio? Não. Thales, o que você está vendo? Palco, violão, slide, caixa de som. Ok. Você está vendo tudo isso? Que ele falou? Cleide, está vendo? Jonas, está vendo? Você está vendo o relógio, Thales? Não. Ué, quem está mentindo? Está todo mundo dentro do mesmo lugar e vocês estão falando coisas diferentes. Quem é que está mentindo? Na falta, vamos logo, né? Ok. Ninguém está... E por que eles estão falando de coisas diferentes? Hã? Perspectivas diferentes. Exatamente isso. Eles estão... E aquilo, a perspectiva pela qual eu vejo, para mim é a verdade. Se torna a verdade. Por isso o gigante se estabelece. Porque aquilo que eu meço, a maneira como eu estou enxergando, se torna a verdade. Podem sentar, queridos, obrigado. Se torna a verdade. E aí eu quero que vocês lembrem sempre uma coisa, isso é muito importante. O discurso mais poderoso que existe é aquele que você conta para você. Enquanto eu estou falando com você, vocês estão falando com vocês daquilo que eu estou falando com vocês, certo? Aquilo que eu conto para mim se estabelece como verdade dentro de mim. Mas pode não ser. E se eu conto para mim uma mentira, mas isso se estabelece como verdade dentro de mim, a minha perspectiva eu vou me guiar por uma mentira. Então, cuidado com a perspectiva pela qual você está enxergando as coisas. Porque isso pode te arruinar. Compreende? Vamos lá. Passa para mim, por favor. A reação de Saul e os soldados, qual foi? Atônitos e apavorados. Qual a reação de Davi? Qual é a diferença? Eles estavam vendo coisas diferentes? O gigante era diferente, o exército era diferente, o que eles ouviram do exército era diferente. Então, qual a diferença? Muito bom! A perspectiva, exatamente isso. Por que a perspectiva? Olha, de quem os soldados eram? E você vai ver isso no texto. Os soldados eram de Saul. E olha a fala de Davi. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos? Mudou a perspectiva. Ele não estava olhando. Ele estava olhando. A perspectiva. Clica para mim. A primeira perspectiva dos soldados de Israel era horizontal. E o que isso gerou? Isso acorrenta, isso aprisiona. A primeira perspectiva de Davi era vertical. Clica para mim. Isso restaura e gera caminhos. Quando a gente... por quê? Porque, de alguma forma... Você vai dizer, mas não vou fazer nada? Não é isso. Não é que você não vai fazer nada. A questão é de onde vai vir a perspectiva do que você vai fazer.
Essa é a questão. Entende? Então, quando nós ficamos olhando para o gigante, olhando para a gente, olhando para o gigante, e a ansiedade é um gigante, e as nossas sensações são gigantes, e o nosso pensamento, ele dispara, porque você pensa numa coisa, mas daqui a pouco você pensa outra, daqui a pouco você pensa outra, e você precisa achar saída para isso, para isso, para isso e para isso, e você começa a ficar tenso, porque você fica na expectativa, porque você já está vivendo como se aquelas coisas já estivessem acontecendo. Porque na ansiedade é isso que acontece. Aquilo que te consome, aquilo que o seu pensamento vai, você... Gente, aquilo já aconteceu dentro de você. Então, aí você fala assim, puxa, mas não aconteceu. E a maior parte das coisas não aconteceu de fato. Sim, mas todo o desgaste que você teria, se tivesse acontecido, você já viveu. Percebem o poder daquilo que a gente pensa? Vamos lá, passa para mim, por favor. Gigante da ansiedade é o medo. Esse é o gigante da ansiedade. Passa para mim. Nós temos um segundo texto. Lembram? Logo depois da multiplicação dos pães, tinha multidão. Jesus manda os discípulos irem, eles vão no barco e Jesus fica despedindo a multidão e vai orar. Os discípulos vão, então, lá, alta madrugada, de noitão, vento contrário, onda crescendo, e Jesus vem ao encontro deles. E quando Jesus está chegando, imagina você, no meio da água, sem ver nada, ventando, indo contra, o vento contra a direção que você está indo, a onda crescendo, e vem alguém andando. E eles ficam apavorados e gritam de medo, pensando ser um fantasma. E aí, passa para mim, por favor. Essa foi a reação deles. Olha a reação de Jesus. E eu queria que você pensasse isso. A reação de Jesus diante do seu medo. Diante da nossa angústia. Pode clicar. Jesus diz isso para eles. Coragem. Depois, pode clicar. Sou eu. Pode clicar. Não tenha medo. Nós vamos ver um texto muito parecido com isso, lá em Isaías 41:10, em que Jesus diz, portanto, vamos lá? Isaías 41:10, abre a sua Bíblia. Um texto até que vale a pena você grifar na sua Bíblia. Portanto, diz assim, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A gente vai olhar aqui, Jesus falando, e parece tanto com essa fala do Senhor lá em Isaías. Aí Pedro olha e fala, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir onde o Senhor está. Ele se enche de coragem. E, gente, quando você lida com a ansiedade, você vai viver esses... não, resolveu, não vai ter mais, acabou. Não, é um processo, não é mágico. E, queridos, eu não estou dizendo aqui que os recursos outros, eles têm a sua importância. Eu estou dizendo da perspectiva de onde você vai partir para buscar qualquer outro recurso. É claro isso para vocês? Você pode precisar de uma ajuda profissional? Sim. Você pode precisar de medicação? Sim. A questão é de onde você vai partir. Porque a gente fica na expectativa de algo que resolva. E na nossa cabeça resolve é o seguinte, não vai acontecer mais, não vai ter mais, eu não vou precisar mais lidar com isso.
Normalmente, uma das coisas muito presentes em quem lida com a ansiedade é o controle, a tentativa de controle. São pessoas que buscam controle recorrentemente. E o que a ansiedade faz? Dá uma rasteira e diz assim, não tem controle. Acabou o controle. E agora? E aí, qual é o perigo que a gente corre de buscar outras coisas para se estabelecerem como controle? O nosso controle. Vamos lá. Jesus diz assim, vem, está autorizado, pode vir. Ele vai. E aí o que acontece? Qual é a grande questão aqui? Quando ele vai na direção de Jesus, ele começa a andar. A perspectiva dele. Quando ele começa a olhar ao redor, o que ele faz? Ele afunda. Mudou a perspectiva, mudou o resultado. Será que ele não tinha medo quando Jesus diz vai? E ele... Claro, eu imagino que sim. Mas ele tinha... Quando ele começa a ver as coisas muito maiores que ele afunda. Porque é o gigante. Tá? Jesus imediatamente, e o texto vai dizer imediatamente, estendeu a mão e o segurou. Que é exatamente o que o Senhor faz conosco. Passa para mim, por favor. E aí nós vamos ver o que o medo faz. O medo sempre comunica. E o que o medo comunica? O que o medo conta? E? O que o medo conta? Hã? Ele conta mentira? Não conta mentira. Mas eu acho... Dá para falar sem? Pode. O que o medo conta? O que o medo conta? Tá, ele conta da ansiedade, mas a ansiedade é o medo. O que o medo conta? Hã? Aqui? Tá, mas e aí? Vai. Melhora. Vamos lá. O que o medo conta? Calma aí, um de cada vez. Vai. Pensamento negativo envolve isso, mas o que, essencialmente, na base, o que ele conta? Hã? Tá, é preocupação também, mas o que ele conta? Diga, Cleide. Ele conta que você não é capaz, mas o que ele comunica? Essencialmente, na base. Hã? Incerteza, sim, mas de onde vem essas incertezas? Incerteza do quê? Ameaça, ele conta de uma ameaça, mas do quê? Precisa? Vamos lá, do quê? Nossa. Ameaça do quê? Vai, vamos, que senão a gente não vai. Põe aí para mim, por favor. Daquilo que a gente valoriza. Do que eu tenho medo? Eu tenho medo porque está em risco algo que eu valorizo. É assim. Então, eu tenho medo, por exemplo... Vai, vamos, porque daí a gente vai conversando junto. Passa para mim, por favor. Comunicar valor é o que a ansiedade, por exemplo, de Saul e dos soldados contaram. O que a ansiedade, o medo de Saul e dos soldados contaram? Qual era o medo deles? Do gigante do quê? Da escravidão. Da escravidão. Vamos ser derrotados. Não era uma ameaça, era uma sentença já. Mano a mano era uma sentença. O que o medo de Pedro comunicou? De morrer. Ele ia morrer, ele estava afundando. Jesus vai e segura, medo de morrer. Você vai ver aqui, Paulo, ele tem uma ansiedade diferente. Se você ler o texto, ele tinha uma ansiedade, uma preocupação intensa
com relação às igrejas, do que aconteceria com as igrejas. O medo dele, a ansiedade dele era dirigida no cuidado, na antecipação de cuidado que ele tinha com relação às igrejas. Era um medo direcionado ao Senhor. Passa para mim, por favor. Pode ir clicando todos dessa tela. Mateus 6 vai dizer isso, que foi o texto que o Felipe leu. Então a gente tem a questão, e se tiver dinheiro, se não vai ter dinheiro, se a gente vai ter condições, se a gente vai dar conta dos compromissos que a gente assumiu, e a dívida que chegou, ou a questão da aceitação, a questão da imagem da gente, a minha imagem diante das pessoas, isso pega o que as pessoas vão pensar, como elas vão me olhar, então muitas vezes essa ansiedade nos domina. A questão, por exemplo, de ter alguém, de ficar sozinho, isso pode dominar o nosso coração. Então eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de não ter alguém, eu tenho medo de envelhecer, eu tenho medo de perder pessoas importantes, eu tenho medo da questão de não casar, eu tenho medo do meu casamento, muitas vezes, e o que vai acontecer com ele. A questão, por exemplo, de que para onde eu vou. Quem está nessa coisa de profissão, de carreira, qual o caminho que eu vou seguir? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que eu vou ser aprovado? Será que eu não vou ser aprovado? Então essas coisas vão dominando. Mas você está preocupado com isso? Queridos, se os medos contam daquilo que é valor para a gente, eu posso desfazer do medo de alguém? Não, de jeito nenhum. Eu posso desfazer do medo, por exemplo, de uma criança de 3º ano do ensino fundamental 1, que vai apresentar um trabalho na sala. Ela está temendo a imagem dela, se ela vai ser aprovada, se ela não vai ser aprovada, se ela vai ser aceita. E aqui, queridos pais, não é simplesmente, imagina, que isso, você vai conseguir, não tem... Nós precisamos aprender a tratar o coração dos nossos filhos. Ah, filho, você está com medo de fracassar lá na frente, né? Você está com medo dos seus colegas riam de você. Você está com medo que a professora não te aprove. E aí você vai tratar o coração do seu filho. Vamos parar de tratar sintoma. E aí o que acontece? Passa para mim. Precisamos refletir e responder. O meu medo me leva diretamente para onde? Deus. Será? Será? Os nossos medos têm nos levado diretamente para onde? Para a prisão. Porque eu fico tentando resolver e antecipar e dar conta. E aí é como se a gente fosse passando a corda no pescoço da gente mesmo. Os nossos medos, ou para onde eles têm nos levado? A dobrar esforços, a triplicar esforços, a quadruplicar esforços, para que as coisas, aquilo que eu temo não aconteça. E sabe o que acontece? Você vai se sentindo cada vez mais fraco, cada vez mais impotente, cada vez mais amedrontado, cada vez mais assustado. Por que faz isso com a gente? A gente fica tentando caminhos. O meu medo, ele é piedoso ou ele é egoísta? Piedoso. Será? Depende, exatamente. Porque depende de para onde ele está apontando. Dependendo de para onde ele está apontando, nós vamos ter essa resposta. Quais são os seus medos? Pensa aí. Só você. Aliás, eu quero ofertar aqui, depois se alguém quiser, eu pensei em trazer, depois não sabia quantos teríamos, mas eu posso providenciar, eu quero um roteiro para você responder a respeito disso,
Do medo que comunica, do medo que relaciona, como isso acontece, até para você ajudar a pensar sobre você, tá bom? Aí quem quiser depois a gente providencia. O meu medo é piedoso? Passa para mim, por favor. Pode clicar. Onde o medo floresce, ali o seu coração também vai florescer. Mas um coração que floresce no medo é um coração todo quebrado, todo arrebentado, todo deformado, porque as nossas emoções vão ficando contornadas pelo medo. Até ficar feliz você tem medo. Se você vai ganhando uma proporção, por quê? Porque você teme o baque. Então, se eu não fico muito feliz, também eu não vou despencar numa tristeza. Então, você se mantém ali. Pode clicar, por favor? Pois onde estiver o seu tesouro, os nossos medos contam dos nossos tesouros. Onde estiver o seu tesouro, aí onde ele está, vai estar o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. E isso tem a ver com a questão da perspectiva. Então, a minha perspectiva vai colocar os meus olhos numa direção, vai estabelecer uma lente e aquilo vai direcionar os meus tesouros. Muitas vezes os nossos tesouros, eles precisam ser reavaliados. Eles precisam ser revistos e precisam ser recolocados na posição, onde eles estão e em que posição eles precisam, para que posição eles precisam ir. Passa para mim, por favor. O medo se relaciona, então o medo comunica, e o que o medo comunica? O que o medo comunica? Gente, a gente acabou de falar. Que eu valorizo, o meu valor, o meu tesouro. O medo se relaciona. Como é que o medo se relaciona? Em 2 pontos. Alguém com crise de ansiedade, que tem como base o medo, e a gente está falando do medo porque a ansiedade tem como elemento central o medo. Uma primeira posição é o afastamento. Então você se afasta, para quê? Para se proteger. Porque quanto menos você me enxergar, menos risco eu corro que você veja aquilo que eu não quero que você veja. E mais, de alguma forma, eu consigo me proteger. Tá certo? Quando eu chego... E essa é uma questão muito da nossa ideia da idealização. E a gente faz isso com tudo. Por exemplo, qual é o marido ideal? Não é o seu nem o meu. Não é. A esposa ideal não é a sua, nem sou eu. O pai ideal. O filho ideal. Sabe por quê? Vou mostrar isso para vocês rapidinho. Vou pegar o Jonas que está aqui mais perto. Fica lá, Jonas. Vamos lá. E eu aqui, ok? Vamos lá, Jonas. Quantas rugas você consegue ver no meu rosto daí? Daí. Poucas. Você consegue ver daí? Caramba! Caramba, tem olho biônico. Vai. Não consegue mesmo nenhuma ou consegue ver alguma? É verdade, vai. Hã? Você vê, pô, que bom que você operou seu olho. Vamos lá. Quantas manchas você consegue ver no meu rosto daí? Nenhuma. Quantas marcas de expressão você consegue ver no meu rosto daí? Não consegue ver. Então daí eu pareço perfeita. Ideal. Agora dá a mão para mim. Não, daí, tudo daí. Vai, dá a mão para mim. Quanto mais distante, lembra o polo? Quanto mais distante,
mais perfeita, mais ideal, mais inacessível. Tá? Agora vem, Jonas. Só o que tem, que já tem bastante. Tá bom? Não precisa florear. Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Tem ruga? Tem ruga. Tem ruga. Vocês viram a convicção dele, né? Tem mancha? Tem mancha? Tem mancha. Tem marcas de expressão? Tem também. Tem várias. Agora vem cá. Daqui eu sou imperfeita, porque sou real, mas sou acessível. Claro? Claro. Obrigada, querido. De nada. O que acontece? Nesse movimento polarizado, essa distância é para proteger. E aí o que acontece? Cada vez que eu vou me aproximar, vou para uma nova proximidade, isso se torna muito mais pesado. Porque eu vou tendo como proteção. Então eu não vou querendo novas aproximações. Compreendem? Isso faz sentido isso para vocês? Que é um polo. Qual é o outro polo? Assim, uma coisa importante. Nessa distância, não dá para ouvir? Nessa distância, a probabilidade de que você descontrole, tenha uma crise de ansiedade com coisas minúsculas, é muito alta. A questão da tensão, da proximidade das pessoas fica enorme. Por quê? Porque você olha para mim, eu acho que você já está me reprovando. Ou eu acho que você já está me analisando. Ou acho que você está vendo alguma coisa que eu não queria que você visse. Ou acho que você vai chegar para falar comigo e eu já fico tensa em pensar que você vai chegar para falar comigo e o que eu vou falar com você e o que pode e o que você pode vir a falar. E aquilo vai ganhando uma proporção que vai angustiando. Compreendem? Passa para mim, por favor. Você tem outro polo, que você estabelece pessoas ou lugares como a sua tábua de salvação. Então, vamos pensar, por exemplo, vamos pegar um exemplo, tá? Alguém, vamos pegar de solteiros, um solteiro que tentou várias vezes namorar e nunca foi aceito, tem uma série de rejeições. O que acontece? Quando ele consegue alguém, ele gruda. E aí a pessoa pensa, ele já quer fazer o que a pessoa pensou que quer, ele já vai. Isso num primeiro momento é ótimo. Daqui a pouquinho vira um peso. Por quê? Porque a pessoa, ainda que isso não seja claro assim, desenhado, mas fica muito perceptível de que, na verdade, o importante não é a pessoa, é o que eu represento para ele. É ter uma namorada. Então eu não posso perder você, porque se eu perder você, eu não vou ter mais ninguém. E aquilo vira a minha segurança. Aquele emprego vira a minha segurança. Aquele lugar vira a minha segurança. E eu elejo algo ou alguém como a minha tábua de salvação. E nisso, muitas vezes, entram vícios. Por quê? Porque eles aliviam. Eles dão então aquilo se torna a minha tábua de salvação. Claro isso? Muito bem. Clica para mim. Onde é o campo de batalha? É aqui. Campo de batalha é no nosso coração. Passa para mim, por favor. As armas são definidas pela perspectiva. A minha perspectiva vai definir as armas que eu vou usar. Então, se for uma perspectiva de satisfazer a mim mesmo, que esse é o foco da mente dominante do mundo, se satisfaça. Você precisa ficar bem. Você merece. Você consegue. E, gente, não tem fim isso.
Porque quando você faz o que você quer, daqui a pouco já aparece outra coisa, e aparece outra coisa, aparece. Por quê? Porque o nosso coração é uma fábrica de desejos. Então a gente não para nunca. Então o que acontece? Clica para mim. Foco vai ser a centralidade do prazer. Se a perspectiva for se satisfazer em Deus. Aí você fala, mas isso... E aí, gente, vocês conseguem pensar... Vamos voltar lá no Saul? Vocês conseguem imaginar o Davi chegando com alforge, pedra e cajado para enfrentar o gigante? É ridículo. É ridículo. Mas é isso. A questão não era o que ele tinha na mão. Qual foi a declaração primeira dele? Você vem, ele vai falar isso para o gigante. Eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem como um soldado. E eu vou... Lelo, lelo, lelo. Por quê? Porque ele está falando assim, cara, não tem comparação. Você vem como um soldado, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Ganhei. Às vezes, o que acontece? Quando a gente fala de questões emocionais e a gente fala das perspectivas de Deus, a gente fala, mas isso? Nossa, isso? E a gente fica desfazendo da perspectiva de Deus. E aí a gente se perde. Porque senão você vai entrar num ciclo vicioso. Cuidado. Clica para mim, por favor. Porque a centralidade vai estar em Cristo. Entende? O que era o alforge? Era aquilo que eles carregavam coisas para o caminho. O que você tem colocado no seu campo de batalha? É o seu alforge. Passa para mim, por favor. Vamos ler juntos? 1, 2, já. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sabe o que é esse lancem? Era aquilo, a atiradeira do Davi. É arremessar com força. Arremessa com força aquilo que é o seu tesouro, que é o seu valor. Senhor, o Senhor não é o meu valor maior, e o Senhor sabe disso. O meu valor maior é que eu fico muito mais preocupado com a minha vida que com o Senhor. O meu valor maior é a minha imagem. O meu valor maior é a minha segurança. O meu valor maior é esse. E está aqui. A verdade é essa. Então a gente precisa começar a falar a verdade para a gente e para o Senhor. Porque Ele já sabe. Ele lê pensamento. E aí o que acontece? Nós vamos nos humilhar debaixo de uma mão. Lembra as perspectivas? Nós vamos dar debaixo de uma das duas. A questão é qual? Passa para mim, por favor. Quais as armas, quando nós estamos na perspectiva da centralidade de Cristo? Cristo é a pedra que derruba o gigante. Que derruba o gigante do medo. Ele é maior. Ele ganha. Mas às vezes a gente se distancia dessas verdades. Tá, mas o que eu vou fazer? Tá, mas o que eu preciso providenciar? Porque a gente quer fazer alguma coisa. E a gente vai fazer, mas a gente precisa primeiro estabelecer quem vai estar dando a perspectiva. O Espírito Santo nos dá recursos ordinários e extraordinários. Então, por exemplo, queridos, nós precisamos usar a palavra, a Bíblia, de maneira bíblica. E o que é usar a Bíblia de maneira bíblica?
é usar a Bíblia na vida. O que é, Jonas, que a Bíblia tem a ver com o vestibular? Tranquilidade, paz. Eu preciso encontrar. O que é que a Bíblia tem a ver com o meu cartão de crédito? O que é que a Bíblia tem a ver com o jeito que eu lavo o banheiro? O que é que a Bíblia tem a ver com a maneira como eu dirijo o meu carro? O que é que a Bíblia tem a ver com a maneira como eu me alimento? O que é que a Bíblia tem a ver com a maneira como eu compro roupa, como eu uso roupa? O que a Bíblia tem a ver com isso? 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa. O que é que a Bíblia tem a ver com a minha ansiedade? Você já ouviu Deus falar, portanto, não tenha medo, porque eu estou com você. Nós precisamos, não é, entender que a culpa ela é importante. Porque sem culpa não há conserto. E esse é um problema, e aí a questão, vou entrar na minha área, que é a questão da psicologia. A psicologia, o centro dela, o alvo dela é você se sentir bem. Então o que acontece? A tendência é tirar você da culpa. Mas a culpa é importante, porque se eu não sinto culpa, eu não vou buscar conserto, eu não vou mudar. Não é ficar nela, mas a culpa é necessária para que haja o resgate. O entendimento de onde vem o resgate. O Espírito Santo aponta caminhos e recursos. Você já pensou que o Espírito Santo é o próprio Senhor dos Exércitos dentro de você? Isso não faz de nós super-homens e super-mulheres. Mas isso precisa fazer diferença para a gente. Confiança na presença. Como a gente trata com banalidade a realidade de que Deus está conosco. Eu vou estar com vocês. E a gente sai correndo, buscando outras seguranças. Como Ele está comigo. Ele vai na frente e eu vou atrás dele, buscando aquilo que Ele indicar. Comunhão, isso aqui é fundamental. Porque isso aqui acresce. Isso aqui dá segurança. Isso aqui me faz... Eu estou esquecida, mas ela vem e me lembra de verdades. Me envolve. Às vezes a pessoa não... Você ouve a pessoa falar uma coisa, você fala assim, nossa. Outro dia, eu ouvi um áudio de uma mãe cuja filha estava doente e houve um câncer, uma coisa, e a menina melhorou. E aí ela mandou um áudio e a amiga, eu não conhecia a pessoa, então a amiga mandou o áudio que a mãe mandou. E eu fiquei com isso na cabeça. Ela falou assim, vai e conta para todo mundo o que Deus fez. Conta para todo mundo. É isso que a gente faz aqui na igreja. A gente conta uns para os outros o que Deus tem feito. Isso vai nos fortalecendo. Você tem amigos ou um profissional para contar do seu medo, para falar do que está acontecendo com você, da sua angústia, porque existem níveis. Nem todo mundo está naquele grau hard. Tem gente que está pouquinho. Então, se você consegue identificar isso, comece a cuidar disso agora. Não deixe a coisa crescer. Não deixe tomar proporções. Às vezes, ter um amigo com quem você divide, com quem você fala honestamente, não o que amigo quer ouvir de você, mas aquilo que realmente está acontecendo, você consegue organizar os pensamentos, se direcionar. Às vezes, você vai precisar de uma ajuda especializada, porque já está numa dimensão maior. Passa para mim, por favor.
O medo motiva. Então, o medo comunica, o medo relaciona e, finalmente, o medo motiva. E o medo motiva a quê? A buscar segurança, a buscar controle e a buscar certezas. Não é assim? Passa para mim. Qual é a armadilha? A gente ir buscando o nosso controle. Por quê? Porque a gente se debate de perder o controle. Então, a gente fica tentando voltar ao controle que tinha. E quanto mais a gente busca tentar o controle que tinha, mais a gente fica descontrolado. E aí vira uma bola de neve. Então, nós temos que ter claro isso, de que nós não somos plenamente confiáveis. Então, a nossa confiança precisa estar em Deus. O nosso desejo de segurança, muitas vezes nos faz estabelecer mecanismos de proteção, mecanismos de busca de certezas, que mais agora, mais daqui a pouco vai desmoronar. A busca do que não é 100% possível no mundo caído. Do que você tem 100% garantia? Qual é o relacionamento, por exemplo, humano que tem garantia? Você não conhece pessoas que você fala assim, olha, eu ponho a mão no fogo por essa pessoa, olha fulano. E se tivesse, você já estava sem mão? Já aconteceu isso de você com você mesmo? Eu costumo dizer que quem diz jamais, acabou de entrar na fila para fazer. Sim. Eu jamais faria determinada coisa. Bom, quero dizer para você que você entrou na fila para fazer essa determinada coisa. Sabe por quê? Porque você baixou a guarda. Você vira presa fácil. Porque não existem essas certezas. Suspeite de você. Com temor. Mas com os recursos da graça. Se você suspeitar de você, sem os recursos da graça, você vai entrar em desespero. Aí você vai, se jogar de algum lugar. Não. Suspeite de você. Encharcado, queridos. Aquele que deu o seu próprio filho por cada um de nós. Como não nos socorreria na nossa angústia, no nosso sofrimento da ansiedade? Não tem como. Não tem como. Passa para mim, por favor. Pode clicar? Atenção. Pode clicar. Os perigos, a dependência, as incertezas são sinais que apontam não para uma estratégia, mas apontam para uma pessoa. Pode clicar? Que é a nossa única segurança real. E isso precisa se estabelecer como verdade dentro de nós. Pode clicar? Identifique o medo. E é em cima disso que eu posso mandar para vocês um roteiro para quem tiver interesse para fazer esse exercício pessoal. Algumas perguntas para que você identifique o seu medo. Algumas perguntas para que você examine de maneira mais detalhada o seu medo. E algumas perguntas para que você avalie o seu medo. E finalmente, pode clicar? A lógica de Deus, ela oferece esperança que nos reorienta nos nossos medos. Nós estávamos na escuridão, mas o Filho nos trouxe para o reino dele. E isso é luz. E isso precisa nos alegrar. Precisamos confiar a Deus os nossos tesouros. E os nossos medos devem nos levar primeiro para a perspectiva vertical. Colocando os nossos medos em oração, em obediência e em comunhão, em companheirismo. Pode clicar? Vamos ler juntos? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se.
Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Uma coisa que a ansiedade mina é a alegria. Alguém com ansiedade é alguém que perde a alegria completamente. E a direção é alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Perto está o Senhor. Perto aqui está o Senhor. Não tenha medo, eu estou com você. Coragem, sou eu, não tema. Por quê? Porque isso vai fazer com que a paz de Cristo, que não bate com as circunstâncias, domine os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Amém? Amém. Pai querido, o Senhor conhece o coração, os pensamentos, os sentimentos de cada um que está aqui. O Senhor sabe exatamente quais os tesouros de cada um. E a minha súplica neste momento é que o Senhor nos desnude diante do Senhor, para que as tuas perspectivas, para que as verdades do Senhor, da tua palavra, de que a realidade de que o Senhor está perto, de que o Espírito Santo vem com recursos de graça sobre as nossas vidas. Que o Senhor pegue no nosso queixo, levante o nosso rosto e leve o nosso olhar para o Senhor. De onde vem luz? De onde vem esperança? De onde vem conforto? E de onde vem as diretrizes seguras para que a gente caminhe? Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos apropriarmos das verdades de quem o Senhor é e da tua palavra, para que os nossos medos sejam redirecionados, os nossos sentimentos sejam, Senhor Deus, ajustados, e que a gente ame tudo que o Senhor ama, e a gente aborreça tudo que o Senhor aborrece. Que o teu Espírito Santo complete na mente e no coração de cada um de nós aquilo que cada um tem necessidade. E que tudo que resultar de bom, de agradável, de proveitoso, de elogioso, seja atribuído única e exclusivamente ao Senhor. E que, como lá com o cego, seja manifesto o teu poder e o Senhor seja glorificado. Amém, Senhor.